senhor declarou que o Brasil já está sob controle chinês. Bom, está sob controle virtual. Quer dizer, o chinês ameaçou impor sanções econômicas se a gente reclamar do regime chinês. Né? Se ele vai fazer isso ou não, eu não sei. Mas que ele ameaçou, ameaçou. Se ninguém responder a essa ameaça, se ninguém mandar esse cidadão calar a boca, né, significa que o Brasil está à mercê, né, do capricho chinês. O que o chinês quiser fazer, ele faz, e nós temos que ficar quietos. Agora, além desse negócio do reconhecimento facial nos aeroportos, que implica em entregar para o serviço secreto chinês o cadastro de informações sobre todos os brasileiros, o chinês tem um projeto de uma rodovia que atravessa o Brasil inteiro, vai chegar até o Chile. Então, isso já é o domínio geopolítico do território. Né? Vocês estão brincando com isso? Se os Estados Unidos propusessem isso, alguém ia aceitar? Claro que não. Agora, por que a China pode? Né? Ora, se era para entregar o Brasil para a China, por que não votaram, então, no Ciro Gomes, que era o candidato do Partido Comunista Chinês? Aliás, um ano de antecedência, eu avisei que eleger um presidente, um deputado, você criar um governo conservador, sem você ter a hegemonia cultural antes, era loucura. Porque este governo iria enfrentar inimigos de escala internacional imensamente poderosos e sábios, mais capacitados do que ele, e que com a maior facilidade, isso eu disse literalmente, o chinês vai chegar e convidar uns deputadinhos para ir lá e dizer, vem aqui discutir negócio com a gente, ia fazer todos de trouxa. Isso eu escrevi um ano antes de acontecer. Quer dizer, eles provaram que eu tinha razão 100% no todo e nos detalhes. Né? Era mais do que previsível isso. Agora você vai me dizer, escuta, o Alexandre Frota, quantos livros ele leu sobre marxismo? Nunca estudou o assunto. E a Carla Zambelli? Também não. Ninguém estudou nada. Que brincadeira é essa, porra? O Brasil é assim, é o desprezo pelo conhecimento e um excesso de respeito por gente que ganhou dinheiro do pai. O pai lhe deu um dinheiro, então você virou Albert Einstein. Né? Não, o cara, assim, ele é do show business, né? É ator, não sei o quê, pronto, já fala, todo mundo cai de joelho. Fala, o que é isto, meu Deus do céu? Olha, eu não sei tudo, eu só falo dos assuntos. Quando me perguntam coisas que eu não sei, eu digo, não sei. Não estudei isso, não tenho capacidade para opinar. Ou posso, mais ou menos, descrever o estado da discussão, mas não tenho solução. Acabo de fazer isso agora mesmo. Mas no Brasil, os caras que nunca estudaram nada, têm opinião formada e a expressam com uma segurança, com uma desenvoltura, assim. Mas é tudo efeito cênico, meu Deus do céu. Até quando vocês vão ser feitos de trouxa? E também se liga muito para o efeito cênico e para os diploma. Né? E, meu Deus, o que é isso? Vocês são loucos. Né? A pessoa fala, por que você não tem diploma? Não tem diploma porque é o seguinte, aos 15 anos de idade, né? Meu professor de português estava me mandando ler a Moreninha e eu não podia, porque eu estava lendo Goethe e a Ética de Spinoza. Né? Então, para mim, era um impacto cultural, a mesma coisa que você, né? Sei lá. Imagina eu pegar uma menina de 15 anos que está indo nos bailinhos e mandar ela ir para casa brincar de bonequinha. Né? O efeito era mais ou menos esse. Então, eu não podia aguentar, estava me fazendo mal. Então, eu falei, bom, então eu vou embora e estudo em casa, vale mais a pena. E aprendi muito mais do que esses caras. Até hoje não apareceu um doutorzinho desse para discutir comigo sem ser posto de 4. O que se exige de um sujeito numa universidade é que ele lê apostilas, não se lê um livro inteiro. Qualquer sujeito que estudou letra ou ciência humana, ele não tem que ler um livro inteiro, ele lê um trechinho de apostila. E, além disso, eu conheço 2 senhoras que vivem de escrever teses universitárias de mestrado e doutorado. Já escreveram alguns milhares. Isso é comum no nosso meio universitário. Além disso, você não pega uma tese que não tem erro de português desde a primeira parte. Isso é um bando de analfabeto. Eu estou falando, então, esse não é nem analfabetismo funcional, esse é analfabetismo real, né? Analfabetismo substancial. Analfabetismo funcional é nem comento, os caras não leem, não entendem uma linha do que leem. É uma coisa horrível, gente, não é brincadeira, esse problema universitário no Brasil é calamitoso, eu não ia estar falando se não fosse. Quando aparece esse estudo mostrando que 50%, algo entre 30% e 50% dos formandos das universidades são analfabetos funcionais. Eu estava contando isso para o Berno, ele não acreditou, falou, não, isso não pode acontecer, isso nunca aconteceu na história do mundo. Falei, aconteceu no Brasil. Uma coisa é o mundo, outra coisa é o Brasil é outro planeta. Por isso que eu pus a minha série de cartas de um terráqueo ao planeta Brasil. Eu estou no planeta Terra, o Brasil está não sei onde, no espaço. Né? Tudo isso acontece no Brasil. Né?
No Brasil acontece 70 mil homicídios por ano, né? E as pessoas acham que o problema sério é a corrupção. Olha, a corrupção, mensalão, etc., é fichinha perto de 70 mil homicídios por ano. 70 mil homicídios por ano são 3 guerras do Iraque. Né? Ou seja, você não pode passar isso um dia sem você berrar contra, ou fazer algo contra se você pudesse. Então, já perderam totalmente o senso das proporções. As discussões públicas no Brasil são tudo conversa de louco do hospício. E a gente tenta botar um pouquinho de ordem na coisa, na medida da minha possibilidade, mas eu não posso colocar o conjunto, eu não tenho força para isso. Aqui outro pergunta, o que fazer se esse sistema for implantado no Brasil? Fugir. O que mais você poderá fazer? O sistema te impede de lutar contra o sistema. Assim como na China. Se você perguntar para todo chinês na rua, o que você acha do sistema, o que ele vai dizer? Maravilhoso, precisa mais. Tudo bem. Todos vão dizer isso, porque se dizer alguma outra coisa, o sistema já dá um jeito nele.